Ele é o motivo do nosso louvor. Então exalte aquele que está sentado no trono. Diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele, aleluias. Exalte o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Diga glória, 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 glória a Deus. Diga aleluia. Exalte, exalte, exalte o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. Então adore, 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 adore. Diga santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Tu és digno, ó Deus. Tu és digno, Senhor, da nossa adoração, do nosso louvor, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo. Fala conosco nesta noite, Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Celebre o nome do Senhor com suas palmas, porque Ele é digno. Aleluia. Ainda de pé, queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 3, verso 1. Atos, capítulo 3, verso 1. Aleluia. Você pode ir exaltando e adorando o Senhor, amém? Esse é o lugar, esta é a hora. O Senhor se faz presente neste lugar, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, tradução da Bíblia Viva. Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração. Às 3 horas, quando eles se aproximavam, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e ser colocado ao lado da porta do templo chamado Formosa, como era seu costume todos os dias. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhes esmola. Os dois olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O coxo prestou atenção neles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro para você, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo, ande. Com isto Pedro tomou o coxo pela mão e o ajudou a levantar-se. Ao fazer isso, os pés e os tornozelos do homem foram curados e ficaram tão fortes que ele se levantou de um pulo e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no pátio do templo com eles. Quando os que estavam lá dentro viram o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mendigo coxo que haviam visto tantas vezes na porta do templo chamada Formosa. Ficaram surpresos e admirados com o que tinha acontecido. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Deus seja louvado, engrandecido. Que o nosso Senhor receba toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? E mais uma noite que aqui estamos, nesta campanha, onde não tenho dúvidas nenhuma que Deus tem realizado grandes milagres aqui no nosso meio. Deus tem feito coisas extraordinárias, amém? Não estamos aqui em vão. Logicamente, passamos o dia inteiro, tantas coisas, tantos afazeres, mas aqui estamos nós, muitos cansados, outros com dores,
mas viemos aqui porque cremos que neste lugar há um Deus que cura, há um Deus que sara, há um Deus que restaura, há um Deus que liberta, há um Deus que purifica, há um Deus que vivifica, há um Deus que salva. Neste lugar, queridos, é o hospital das nossas almas. É neste lugar que nós vamos contemplar o extraordinário de Deus em nossas vidas. Tínhamos inúmeros motivos para não estarmos aqui hoje, mas viemos porque acreditamos. E eu digo uma coisa aos senhores e às senhoras que aqui estão: Deus não enviou Miguel, Deus não enviou Gabriel, Ele mesmo veio neste lugar para nos curar, para trazer a libertação e o milagre que nós almejamos. Você crê nisto? A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3, Ele se faz presente. O Senhor está neste lugar. Por isso exalte, queridos, glorifique. Por isso dê glória a Deus, se alegre. O Senhor está neste lugar. Irmãos, aonde o Espírito Santo do Senhor está, a Bíblia diz que aí há liberdade. Aonde o Senhor Jesus Cristo entra, Ele modifica o ambiente, amém? Se o Senhor Jesus está neste lugar, este ambiente tem que ser um ambiente festivo. Se o Senhor Jesus está neste lugar, não é um culto fúnebre. Não estamos aqui sepultando ninguém. Nós estamos aqui celebrando aquele que vive e reina para todo sempre. Eu entro neste lugar e eu entro com o meu coração jubilando, porque eu sei que Ele está aqui. E quando Ele vier ao meu encontro, alguma coisa tem que acontecer. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, eu não sei o que vocês têm enfrentado esses dias, mas o Senhor dos milagres está nesta casa e Ele vai operar coisas sobrenaturais em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor, na narrativa de Lucas aqui, que é uma narrativa riquíssima de detalhes. A Bíblia vai contar a história de um homem que há 40 anos se encontrava paralítico. 40 anos. Atos 4:22 vai trazer esta data. 40 anos de sofrimento, 40 anos de uma história que se repetia dia após dia. 40 anos de dores, de humilhações, de vergonha. E é nisto que nós vamos agora nos concentrar. Quem era este homem? Qual o motivo dele estar ali? O que ele vivia? O que ele vivenciava? O que ele estava enfrentando? O que ele estava passando? A Bíblia vai dizer no verso 2 que quando Pedro e João estavam se aproximando do templo, eles viram um homem coxo de nascimento. Então a primeira informação que nós temos aqui é que este homem, durante 40 anos, ele não saía do mesmo lugar. Ele estava ali paralisado. Há 40 anos estagnado, na mesma posição. Quando eu digo no mesmo lugar, é que ele estava ali sempre, naquele mesmo ambiente. Todos os dias ele era colocado ali naquela mesma posição, naquele mesmo lugar. 40 anos. A Bíblia vai dizer que ele não sabia o que era andar, o que era caminhar. 40 anos que ele enfrentava uma dificuldade no seu corpo. 40 anos que ele não podia entrar no templo. Porque conforme Levíticos capítulo 21, verso 17... aquele homem, ele era impedido de entrar no templo. Levítico vai nos revelar que ele não podia estar ali no templo. Ele não podia entrar. Aquele problema que ele tinha no seu corpo impedia dele estar no templo. Mesmo que o seu coração anelasse, desejasse estar ali, ele não podia. O único lugar que ele podia ficar era naquele pátio, mendigando. Por mais que o seu coração pudesse arder para estar lá dentro,
celebrando e adorando como todos os demais, ele não podia. Ele tinha uma limitação. E o engraçado é que, queridos, nós vivemos um tempo em que dia após dia precisamos de mais programações, mais atrativos para que as pessoas estejam na igreja. O atrativo maior deveria ser unicamente, tão somente o Senhor Jesus. O atrativo maior das nossas vidas deveria ser tão somente Cristo Jesus. Porque se eu não entendo que Cristo é suficiente para mim, então nada mais será. Se Jesus não for suficiente para a minha vida, eu posso encher a minha vida de programações. Eu posso estar envolvido em todos os ministérios da igreja, que não vai adiantar absolutamente nada. Não haverá mudança, não haverá transformação, não haverá uma colheita. Porque eu estou apenas ali cumprindo uma rotina, uma agenda pré-estabelecida. Mas a rotina maior que eu tenho que ter na minha vida é a rotina do Espírito Santo. Como é que é isso, pastor? Queridos, eu tenho que me levantar, eu tenho que sentir a alegria de entrar na presença de Deus. Eu tenho que passar minhas manhãs sentindo a alegria no meu coração de estar servindo a Deus. Eu tenho que entrar à noite e saber que eu estou aqui para servir a Deus. E quando chega o momento de estar na igreja, eu tenho que estar com o meu coração jubilando, porque eu sei que eu vou me encontrar com o meu Senhor, Rei dos Reis, aquele que deu a vida por mim. Eu não vim neste lugar para contemplar o pastor Romão, o apóstolo Renato, a pastora Nália Linha, a pastora Maria das Dores. Eu entrei nesta casa, foi para ser cheio do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Eu vim aqui para agradecer, para louvar, para celebrar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quando a minha alegria estiver dependente, escrava de circunstâncias, eu ainda não conhecia Cristo. Porque quando nós examinamos as Escrituras, quando nós olhamos para os Evangelhos, quando nós olhamos para o livro de Atos, que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, nós vamos ver uma igreja sendo perseguida, nós veremos uma igreja que estava sendo martirizada, mas nós não vamos ver uma igreja murmurando. Nós não vamos ver nesta igreja, na sua agenda, a palavra desistência. Nós não vamos ver na agenda desta igreja a palavra vamos retroceder. Nós não vamos ver na agenda desta igreja uma palavra eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais estar no templo, eu não quero mais estar servindo ao Senhor. Você não encontra essas palavras no dicionário da igreja primitiva. Quando você estuda a história da igreja, você não vê os discípulos recuando, você vê a igreja avançando. Você não vê a igreja murmurando, você vê a igreja adorando ao Senhor Jesus. Então este homem, por mais que ele estivesse no seu coração o desejo de estar dentro do templo, ele não podia. Hoje eu e você temos a liberdade. Ainda temos a liberdade de cultuarmos a Deus com toda a liberdade que a nossa Constituição nos garante. Ainda temos essa liberdade. Você pode caminhar pelas ruas e adorar a Deus. Você pode ter estampado na sua camiseta a palavra, fé, Jesus, enfim, temos essa liberdade. Agora o que nós temos feito com ela? Este homem, ele não podia estar no templo. O único lugar que ele ficava era na porta. Em uma das portas, daquela magnífica obra. E ele ficava ali, todos os dias. E a Bíblia diz, queridos, ainda no verso 2, que este homem ele era dependente. Quando Pedro e João estão chegando ao templo para orar, a Bíblia diz que eles observam aquela movimentação. Os homens estavam carregando aquele paralítico nos braços. Ele era dependente. Todos os dias ele era carregado por alguém. Ele não tinha vontade própria, podemos assim dizer. Ele dependia de terceiros para estar ali. Logicamente, se formos pensar, talvez esse não era o desejo do coração dele, mas ele precisava estar ali. Ele não tinha outra fonte de renda. E ele encontra alguém para levá-lo e colocá-lo naquele lugar, dependente todos os dias. Aquilo dali virou uma rotina na vida daquele homem. Ele se acostumou com aquela situação. E aí, queridos, nós corremos um sério perigo quando nós nos acostumamos com determinadas situações que pensamos ser normal, mas não é. Você acha que é normal, por exemplo, todos os dias ter contenda dentro da tua casa, brigas dentro do teu lar?
família totalmente estruturada, filho para um lado, mãe para o outro, pai para o outro. Você acha isso normal? Você acha normal, por exemplo, todos os meses você trabalha, mas quando você recebe o seu salário, como a Bíblia diz, parece que você coloca esse salário num saco furado? Você acha isso normal? Você acha normal, por exemplo, uma pessoa ser levada todos os dias à dependência química? O homem todos os dias ser levado, por exemplo, a consumir pornografia? Você acha isso normal? Você acha normal uma pessoa que está na igreja à noite adorando a Deus, no outro dia está falando palavrões os mais diversos? Você acha isso normal? Você acha normal, por exemplo, uma pessoa que está aqui e começa a proferir inúmeras mentiras? Isso não é normal. Então existem coisas na nossa vida que, por mais que sejam normais, não são. Você acha normal um cristão estar vendo vultos todas as noites? A pessoa não consegue dormir vendo vultos, ouvindo vozes, pesadelos constantes. Você acha normal uma pessoa estar ouvindo constantemente no seu coração a palavra suicídio? Tira a sua vida, desista da vida. Você acha normal um jovem de 14, 13 anos pegar uma navalha, uma gilete e começar a se cortar? Como se isso fosse uma coisa natural? Você acha isso normal? Mas muitas pessoas acham. Acham normal quando os filhos dizem: pai, eu não quero ir para a igreja. Eu não tenho ânimo para estar na igreja, eu não tenho ânimo para estar no culto. As pessoas pensam que são coisas normais, mas não são. Porque nós estamos aqui lidando com seres espirituais. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Não são seres humanos. Nós estamos lidando com seres espirituais. E que não brincam. Então aquele homem, na sua dependência, achou normal aquela situação, havia nascido daquele jeito, pensava que iria morrer daquela forma. Mas a Bíblia diz também, queridos, ainda no verso 2, que todos, verso 2 e verso 9, a Bíblia diz que todos conheciam a história daquele homem. Todos sabiam quem era aquele homem. Lucas, ele traz uma narrativa perfeita. Lucas, como um excelente historiador, ele vai trazer essa observação. Todos conheciam a história daquele homem. Quantas das vezes, amados irmãos, as pessoas conhecem as nossas lutas, as nossas lágrimas. Quantos conhecem o motivo da nossa dor, da nossa tristeza? Quantos conhecem o motivo da nossa vergonha? Você está aqui e talvez às vezes você pensa: pastor, eu tenho até vergonha de entrar no culto, porque as pessoas sabem do que eu tenho passado. Porque, irmãos, notícia boa é difícil ser transmitida. Mas notícias ruins e más, elas encontram o caminho com muita velocidade, que você nem imagina. Talvez você nem saiba, mas todos já estão sabendo o que você está passando. E você nem sabe disso. Mas como é que ficaram sabendo? Vocês já viram os detetives gospel, né? Que conhecem a história. Os jornaleiros que conhecem a história. Sempre. É notícia, todos os dias. Às vezes a gente se sente até importante, né? Em saber que o nosso nome está tão conhecido, tão falado, né? Meu Deus, as pessoas sabem das minhas dores, das minhas lágrimas. As pessoas conhecem a minha vergonha, o meu sofrimento. Quantas vezes você já pensou assim? E muitas das vezes pensou em desistir pelo fato das pessoas conhecerem o que você tem passado dentro da tua casa, com os teus filhos, com o teu cônjuge. Quantas pessoas olharam para você, apontaram os dedos para você, dedos de acusação, palavras de acusação. Era assim com este homem. Você não tem ideia do que este homem enfrentava nos seus tempos. Ele era visto como alguém, para você ter ideia, dentro da cultura judaica, quando alguém nascia com alguma problemática, logo se pensava: é o castigo de Deus. Quando a pessoa era, por exemplo, desprovida de poder aquisitivo, logo se dizia: essa pessoa está sendo punida por Deus, ela não tem dinheiro, ela não é rica. Tudo, muitas das vezes, era motivo de apontar e dizer a Deus punindo essa pessoa. Não é diferente dos dias atuais, tá?
Porque quando o irmãozinho está passando na luta, está passando na prova, logo alguém aponta os dedos e fala: está vendo aí? Eu falei para vocês. Isso daí é a consequência do pecado. Deus está pesando a mão. Deus vai castigar. Deus vai quebrar. Deus vai moer. Deus vai destruir. Sei lá o quê. Aí o irmãozinho está lá fraco, chorando. Aí a pessoa fala: irmão, pelo amor de Deus, só vive chorando. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não são sensíveis à dor do outro. Não é porque você suporta que o outro vai suportar a mesma carga que você tem suportado. Ninguém é igual a ninguém. As lutas que eu enfrento, você talvez não suportasse. Ou as lutas que você enfrenta, talvez eu não as suporte. Mas as pessoas se tornam insensíveis à dor do outro. As pessoas se tornam insensíveis. Eu vejo esses dias agora, eu estava olhando o status do Kiel e da Josi. Esses dias está lá o Kiel chorando. Esse negão abençoado vindo de Jerusalém. Estava lá os prantos. Porque morreu lá a cachorrinha deles, né? Ah, meu Deus, é só um animal. Para você, para outros. Mas para eles não. Tem um símbolo, tem um significado, tem uma história. Eu vejo a minha filha Esté, por exemplo, toda vez chorando porque morre um hamster, morre um peixe. Aí você fala: é bobagem, é coisa de criança. Meu amigo, para você, mas para eles não. Aí morre o parente de alguém, morre a mãe, morre o pai, a pessoa fica falando: não, você tem que superar. Superar o quê, meu irmão? Será que nós somos tão insensíveis ao ponto de não nos solidarizarmos com a dor do outro? De não compartilharmos da dor do outro? A Bíblia vai dizer o quê? Que eu tenho que rir com os que estão rindo, mas eu tenho que chorar com aqueles que estão chorando. As pessoas se tornam insensíveis à dor de outro. Era como este homem. Todos conheciam a história dele, mas se tornaram como a história do bom samaritano. Aquele homem parecia ser um ninguém para eles. Os mesmos homens que entravam no templo para orar eram os mesmos que desprezavam aquele pobre mendigo. Ele era invisível. As pessoas não sentiam a dor que ele estava sentindo. É tão triste saber que a igreja, como igreja, às vezes não sente a dor do outro. As mínimas coisas, pequenos detalhes. Mas a Bíblia ainda diz tudo isso no verso 2. Que aquele homem estava ali no mesmo lugar, na Porta Formosa. Bobo esse homem não era. A Porta Formosa era o lugar mais atrativo ali, um dos lugares mais atrativos do templo. E onde tinha um fluxo maior de pessoas. 3 vezes ao dia os judeus passavam por aquela porta. Pela manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Todos os dias. E quando essas mesmas pessoas passavam, lá estava aquele mendigo ali naquele mesmo lugar. Todos os dias. Um homem que era conhecido por todos e que estava ali todos os dias, mas você não vai ver o relato dizendo alguém estendeu as mãos para ele, falou: eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um lugar melhor, eu vou tirar você desse lugar, eu vou cuidar de você. Nós não vemos esta narrativa. O que nós encontramos é que todo dia alguém levava ele e deixava ele ali e ia embora. E todo dia ele vivia de esmolas, mendigava. A Bíblia vai dizer no verso 3, que quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu eles esmolas. A fonte de renda daquele homem era a mendigância, era pedir esmolas, era ser mendigo. A única fonte de renda que ele tinha era depender de outros. E todos os dias ele vivia aquela mesma humilhação, aquela mesma vergonha. Irmãos, eu lhes pergunto, será que nós não nos cansamos de vivermos a mesma humilhação todos os dias? A mesma vergonha todos os dias? Aquilo que eu falei domingo, o problema é que nós, muitas das vezes, somos filhos e queremos viver como o inverso. Nós temos aqui uma enxurrada de promessas, uma enxurrada de promessas.
Nós temos na Bíblia Sagrada inúmeras profecias que é para a igreja do Senhor, mas nós não vivenciamos um terço daquilo que aqui está escrito, porque quando as adversidades vêm, quando as provas vêm, quando as dificuldades vêm, qual é a nossa intenção? Qual é a nossa intenção muitas das vezes? Eu vou desistir. Não está dando certo. Eu estou aqui no ciclo de oração, eu estou aqui na consagração, eu estou na vigília, eu estou na oração, mas parece que nada muda. Entenda uma coisa, meus queridos irmãos e irmãs, o tempo quem determina não sou eu, não é você, a história quem está escrevendo é Deus, e tudo é no tempo certo de Deus, e se ainda não aconteceu, tenha fé, porque o tempo de Deus vai chegar para mim, e vai chegar para você também. Irmãos, não há nada que você faça que acelere ou que destrave o tempo. Camine de acordo com a vontade de Deus, porque no tempo que Ele estabeleceu as coisas vão acontecer. Eu poderia dizer que este homem estava no lugar certo, na hora certa e no lugar certo. Mas como eu não acredito em acaso, eu acredito na soberania de Deus, e eu sei que Deus tem um propósito para todas as coisas. Então Deus já tinha visto aquele homem naquele lugar, Deus já sabia o que ia acontecer, então ele estava ali, porque Deus aprovou que ele estivesse ali, para que ele contemplasse o milagre, e para que ele entendesse que a vida dele não dependia unicamente dele, mas estava nas mãos do Senhor. Entenda de uma vez por todas, a minha e a sua vida está nas mãos do Senhor. É Ele quem abate, é Ele quem exalta, é Ele quem cura, queridos. Não é o homem, é o Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra. E quando Ele liberar a palavra de vida, não há demônios, não há inferno, não há homem que possa deter ou parar o querer soberano de Deus na tua história. Se for hoje, vai acontecer hoje. Se for amanhã, vai acontecer amanhã. Mas uma coisa é certa, queridos, como a Bíblia diz, já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ser. Você não está só, você não foi jogado ao mar, à deriva. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua história, e no tempo dele vai acontecer milagres no nome de Jesus. No tempo de Deus vai acontecer milagres no nome de Jesus. Aleluias! Agora veja, Deus está nos convidando a voltar a olhar para cima. Deus está nos convidando a mais uma vez voltarmos a olhar para o alto. Você viu, observou a fala de Pedro e João aí? Verso de número 4. Os dois olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. Está na hora de você voltar a olhar para o alto. Sabe como é que aquele homem estava pedindo esmolas? Cabisbaixo, cabeça curvada, mão estendida. Ele não olhava para a pessoa que estava diante dele. Ele estava assim, queridos, olha, cabisbaixo, mão estendida, esperando migalhas. Ele não ousava olhar para a pessoa que estava ali oferecendo aquelas moedas. Ele não olhava para o alto, porque a sua vida era uma vida de vergonha, a sua vida era uma vida de humilhação e dor. Mas irmãos, como eu bem vos disse aqui no início, aonde o Senhor Jesus entra, Ele modifica o ambiente. Aonde Cristo está, não dá para ficar do mesmo jeito. Quem estava chegando naquele lugar eram dois homens de oração, dois homens cheios do poder do Espírito de Deus. Eram dois homens que cumpriam e faziam a vontade do Senhor. Não era qualquer pessoa, eram homens de Deus. E Pedro diz: olha para nós. Está na hora de você parar de olhar para baixo. Está na hora de você voltar a olhar para o alto.
Está na hora de você voltar a contemplar o teu Pai. Está na hora de você contemplar o céu do teu Pai. Está na hora de você contemplar o teu Senhor. Querido Deus está olhando para mim, para você, dizendo: chega, meu filho, de andar cabisbaixo. Chega, meu filho, de andar como um derrotado, um fracassado. Está na hora de você voltar a sonhar. Está na hora de você voltar a sonhar. Está na hora de você voltar a profetizar. Está na hora de você voltar a crer, porque Ele ainda está contigo. Ele ainda cuida de você. Estamos aqui hoje porque Ele nos conduziu pelo seu infinito amor. E se Ele nos trouxe aqui nesta noite, é porque Ele quer fazer alguma coisa conosco. Se Ele nos trouxe aqui, é porque alguma coisa Ele vai fazer. Se Ele nos trouxe aqui, é porque alguma coisa vai acontecer na nossa vida. Eu não sei, mas Ele sabe. Só me resta confiar e saber que Ele vai mudar a minha história. E a Bíblia diz no verso 3, aquele homem sempre recebia a mesma recompensa diária, as mesmas migalhas de sempre. Ninguém podia fazer nada por ele. Só Deus poderia mudar a história daquele homem. Eu não me conformo, queridos. Eu não aceito. Eu não me conformo, eu não aceito. Não viver o que Deus planejou para a minha vida. Eu quero é viver o que Deus tem para mim. Mesmo que sejam momentos de dores, de tempestades, mas eu prefiro confiar no Senhor. Mesmo que haja momentos de solidão, haja momentos de lágrimas, de renúncia, de cruz, de dores, mas ainda eu prefiro confiar no Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele vive, e eu não estou sozinho nesta caminhada. Eu sei que o meu Redentor vive. Os inimigos estão dizendo: nada vai acontecer. Os inimigos estão dizendo: nada vai mudar. Mas o meu Redentor vive. Eu confio no meu Senhor. A circunstância está gritando: você não vai sair desta situação. A circunstância está gritando: você vai morrer, você vai perder. Mas Deus está dizendo: você vai viver, você vai viver, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, olhe, queridos, aquele homem, ele não olhava para o alto. Sempre esperava as mesmas migalhas. E aquelas migalhas não faziam nada. Não mudavam a vida dele. Eu não estou te oferecendo aqui uma fórmula mágica, não. Eu não estou te oferecendo uma fórmula mágica. Eu não sou coach da fé. Eu não estou te oferecendo aqui uma barganha para você dar algo para Deus e Ele te dá algo em troca, não. Eu não estou te oferecendo isso. Eu estou falando aqui de fé. De um Deus que cura. De um Deus que tem poder de mudar histórias, amém? Segundo o seu querer e a sua vontade, logicamente, eu estou falando de um Deus que ainda é o mesmo Deus e não mudou. Eu não sei o que acontece, se é realmente os tempos que são outros, ou se nós estamos deixando o humanismo entrar no nosso coração demais. Estamos dando mais ouvidos à lógica do que à fé, porque a lógica vai dizer: não tem jeito. A lógica vai dizer: não tem saída. A lógica vai dizer para mim e para você: como é que essa situação vai mudar? Meu amigo, eu não sei. Eu só sei que o meu Deus tem o poder de mudar a minha história por completo. Eu não sei por onde, como vai acontecer. Eu só sei que vai acontecer no nome de Jesus. É por isso que eu estou aqui, porque eu confio nele. Então a Bíblia diz que aquele homem, ainda esperando receber as mesmas migalhas, verso de número 5, ainda esperando receber esmolas, Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro para você, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho. Esse pregador aqui já não servia para muitos altares. Esse pregador aqui chamado Pedro, viu, Diego? Ele não servia para muitos altares no dia de hoje não, viu?
Porque ele já começou o discurso dele dizendo assim: eu não tenho prata e eu também não tenho ouro. Aí, meu irmão, hoje a qualificação para muitos altares é você ter prata, é você ter ouro. Hoje a qualificação de profeta é você andar numa BMW, é você ter, meu irmão, uma mansão no Lago Sul, no Lago Norte. Ninguém quer saber de poder, ninguém quer saber de unção hoje em dia, não. Hoje em dia o povo quer saber mais, querido ex, me dá aqui, toma lá da cá. Esse pregador aqui não seria aceito em muitos altares, não. Porque ele já começou, Luiz, dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Então, dentro da cultura judaica, no pensamento judaico, imagine só, ele estava dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ele estava dizendo: olha, então Deus não está comigo. Porque para muitos judeus, riqueza era sinônimo de Deus estar ali abençoando ele mais e mais. Se ele era pobre, Deus logicamente não estava com ele. Aí pronto. O camarada fica decepcionado. Porque ele estava esperando algo que ia continuar fazendo com que ele vivesse na mendigância. Muitas das vezes, sabe por que você não recebeu? Porque Deus não quer que você viva mendigando, querido, favores de homens. Deus quer mudar a tua história por completo. E a resposta que você precisa não virá de homens, virá do Senhor. Você não depende de bancos, você não depende de agiotas, você não depende de palavras de homens, você depende do Senhor. Volte-se para Deus inteiramente e veja Deus mudar a tua história por completo. Volte-se para o Senhor. Mas esse homem queria uma semente que ia manter ele ali. Deus estava querendo tirar ele daquele lugar. Aí aquele pregador, que já começou errado, falando que não tinha prata nem ouro, ele disse assim: eu tenho outra coisa. Eu tenho outra coisa. Eu quero dar para você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo: anda. Olha, eu não tenho prata nem ouro. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, anda. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus de Nazaré, anda. Eu quero dizer para você: eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus de Nazaré, receba a vida, receba a cura, receba poder, receba a resposta que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Viva! Aleluias! O autor faz questão de dizer: em nome de Jesus de Nazaré. Lembra do Nazareno? É ele está vivo. Ele está vivo. Lembra do Nazareno que foi crucificado? Ele vive. Ele está vivo. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para libertar. O Nazareno está vivo e ele é Jesus. E eu quero te dar uma notícia: ei, ele está aqui neste lugar. Ele está aqui hoje nesta casa. E ele vai curar, e ele vai libertar, e ele vai sarar, e ele vai abrir portas, e ele vai mudar histórias, ele vai salvar porque ele é Deus. Ele é o Cristo de Deus, e ele está aqui. Irmãos, que nunca venha passar próxima a esta denominação a ideia de que a gente perca o levanta e anda. Não nos adiantaria uma estrutura poderosa, gloriosa, se Deus não estiver conosco. O que nos torna a igreja é a presença de Deus. E assim como Davi, quando este pecou, fugindo aqui um pouco do texto, quando ele peca, e o profeta Natan repreende ele, nós vamos encontrar a sua oração mais bela: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Ele não estava preocupado com o trono, ele não estava preocupado com a sua imagem como rei, ele estava preocupado em decepcionar o coração do Pai,
queridos, que nunca nos falte o levante e anda, porque quando nós ainda tivermos este poder, é sinal que o Espírito Santo ainda está conosco, enquanto o nosso coração ainda estiver inflamando pela obra, por missões, por almas, por vidas, é o sinal que o Espírito do Senhor ainda está conosco, e nós continuaremos marchando no poder e na autoridade do Senhor Jesus, com o Espírito do Senhor nos impulsionando. Mas se isso nos faltar, não adianta campanhas e campanhas, nada vai mudar. Mas enquanto o Senhor estiver sobre esta casa, eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, você que nos assiste. Enquanto o Senhor estiver nesta casa, ainda acontecerão milagres neste lugar, pessoas serão curadas neste lugar. Enquanto o Espírito de Deus estiver conosco, eu posso dizer para você, com toda a convicção, no nome de Jesus, vidas serão curadas, vidas serão transformadas, vidas serão libertas, porque Deus está aqui, e como eu tenho dito, aonde Ele estiver, o ambiente é transformado. Eu quero dizer, para nós finalizarmos, Deus quer mudar o teu endereço. Mais uma vez eu trago essa palavra para você. Deus quer mudar o teu endereço. Deus quer tirar você da rua da vergonha, da humilhação. E Deus quer te colocar no lugar de honra. A Bíblia diz que quando Pedro libera esta palavra de autoridade, ele pega na mão daquele homem. E a Bíblia diz, queridos, que logo começou a ser curado aquele homem. Os seus pés, tornozelos, que ele se levanta de um pulo. Na verdade, ele dá um pulo curado e começa a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, a Bíblia diz que ele entra no pátio do templo com eles. Ele não podia entrar no templo, mas agora curado, ele tem a liberdade para entrar no templo, para adorar a Deus. Antes ele não podia estar ali, agora ele está dentro do templo. Queridos, Deus quer mudar o nosso endereço. Chega da rua da vergonha e da humilhação. Vamos viver o que Deus tem planejado e projetado para cada um de nós. Deus é o melhor planejador do que eu e você somos. Amém? Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Eu quero falar para você ainda. Todos de pé, por gentileza. De acordo com aquilo que você ouviu aqui nesta noite. O que tem sido difícil para você? O que é difícil para você resolver? Aquela causa, impossível humanamente falando. O Senhor está nesse lugar e Ele pode fazer, amém? Ou Deus não pode? Hã? Quem era Luiz? Agora é evangelista Luiz. Mas você não sabe o quanto que o Espírito Santo de Deus trabalhou nesse coração. Mas olha ele aqui. Quem era pastor Eleomar, meu amigo? Clamando e buscando aquele que não podia respondê-lo. Mas hoje é pastor Eleomar. Quem foi que fez a obra? Deus. Hein, Emílio Júnior? Quem era Emílio Júnior? Agora olha aí o Emílio Júnior, profeta de Deus. Se eu olho para a minha própria história, eu não vejo o poder de Deus, então, meu irmão, estou no lugar errado. Porque quando eu olho para mim mesmo, quando eu olho para a minha própria história, eu vejo o quanto que Deus foi fiel. E o quanto que Ele pode fazer. Porque se não fosse a intervenção de Deus, não estaríamos aqui. Então esse mesmo Deus que mudou a tua história, Ele quer fazer muito mais por você e por mim. A nossa família, os nossos filhos. Então qual é a causa que você tem para apresentar a Deus hoje? Qual é a tua petição hoje? Qual é a dor que te trouxe aqui hoje? Quais são as dores internas, as lutas interiores que você tem travado? Só você e Deus sabe. O que te trouxe aqui hoje? Mas você crê no milagre? Diga amém. Então quero convidar você a vir aqui à frente no nome de Jesus. Você que crê no milagre de Deus, vem aqui à frente. Os pastores vão orar por você, pastor Zenésio, pastor Leomar, pastor Luiz, pastor Francisco.